E aí, moçada, tudo certo? Hoje eu não pus externo não para falar com vocês, estou mais à vontade, porque eu acabei de tomar um banho, mas isso não vai alterar em nada, né? Nós vamos falar um pouco aqui sobre alguns serviços agropecuários que são importantes para que o administrador conheça aquilo que existe, onde ele pode procurar, né? E o que é que cada um desses serviços disponibiliza na área de produção rural. Vamos lá? Então é isso. Ó. Nós temos esses serviços agropecuários. Às vezes a gente analisa e não percebe a quantidade de serviços que nós temos disponíveis. Por exemplo, as pesquisas agropecuárias. O Brasil é um país com altas pesquisas agropecuárias, principalmente o estado de São Paulo, né? Nós vamos mostrar depois numa próxima aula os órgãos de pesquisa do estado de São Paulo. Vocês vão ver que é fantástico. O estado de São Paulo tem 6 institutos que fazem parte da APTA, Associação Paulista, e eles são extremamente institutos aí com mais de 100 anos e tudo mais. Então, predominantemente no Brasil, essas pesquisas são feitas por órgãos governamentais, que é quem tem os pesquisadores e é vinculada a órgãos governamentais. Claro que nós também temos pesquisas feitas por empresas privadas. Mas veja lá, nós temos a Embrapa, que é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Agricultura, que tem mais de 40 unidades distribuídas nos diversos estados da federação. Nós temos Embrapa gado de leite, Embrapa gado de corte, Embrapa uva aqui em Jales tem uma unidade da Embrapa para pesquisar uva. Nós temos unidades em Mato Grosso, em tudo quanto é lugar. E é uma empresa estatal ligada ao Ministério da Agricultura. Já da época do ministro Cirne Lima, uma empresa bem antiga, né? Algumas unidades que tem, Cruz das Almas tem pesquisa sobre mandioca e fruticultura tropical. Em Sete Lagoas, Minas Gerais, a pesquisa é em cima de milho e sorgo. Em Juiz de Fora e Coronel Pacheco, gado de leite. Em Dourados, agropecuária oeste. Em Sobral, lá no Ceará, caprinos e ovinos, porque é uma coisa que interessa muito para a região. No Rio de Janeiro, nós temos a agroindústria de alimentos. Essa é fantástica. Eu já comprei material da Embrapa e eles editam o material e disponibilizam vendo barato também. Em São Carlos, aqui no estado de São Paulo, nós temos a Pecuária Sudeste. Em Jaguariúna, nós temos uma unidade de meio ambiente. E aqui em Jales, nós temos uma unidade de uva e vinho. Nós ainda temos a CEPLAC, que é a Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacauíra, lá em Itabuna e Ilhéus, também vinculado ao Ministério da Agricultura, e pesquisa outras culturas, né? Coco, dendê, guaraná, pupunha, e tem essa abrangência toda lá no Nordeste e na região Norte. Quer dizer, são pesquisas voltadas para a região, não é? Nós temos aí as secretarias de agricultura, cada uma delas tem a sua instituição de pesquisa, as secretarias estaduais, né? No caso do estado de São Paulo, nós vamos ver que são mais que uma. As universidades públicas, normalmente, desenvolvem muita pesquisa. Todas as universidades públicas mantêm pesquisas, que mantêm curso de agronomia, medicina veterinária, zootecnia, fitotecnia, biologia, engenharia agrícola, engenharia florestal, agronegócio. Tem muita pesquisa agropecuária, de ambiente, de alimentação, de todas as áreas de agropecuária que você tem exploração, você tem pesquisa nas universidades. O estado de São Paulo, especificamente, ele tem uma agência que chama Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA. A APTA que congrega todos os institutos de pesquisa do estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o Instituto Agronômico de Campinas tem mais de 100 anos atuando na área de pesquisa. Está sediado em Campinas, ele tem algumas unidades fora de lá, com áreas de exploração, áreas de pesquisa muito grandes. O Instituto Biológico está sediado em São Paulo, também é antigo pra caramba e faz uma série de pesquisas. O Instituto de Economia Agrícola, ele pesquisa especialmente as questões econômicas do agronegócio, né? Preços agrícolas, preço de terra, ele mapeia o estado de São Paulo inteiro. Eu tenho colegas de turma que trabalharam, hoje já são aposentadas do IEA,
E é um instituto fantástico em termos de pesquisa. Nós temos o Instituto de Pesca, que foi criado, na verdade, pelo governo federal e depois passou para o governo estadual já há muitos anos e também faz um grande serviço na área de pesca, né? Hoje nós temos muita exploração aí de confinamento, né, de pesca, seja com peixe, camarão, uma série de seres aí que são explorados comercialmente. Portanto, nós temos que ter pesquisa para saber o que é melhor, o que não é melhor. E nós temos também o Ital, lá, também sediado em Campinas, Instituto de Tecnologia de Alimentos, também um instituto fantástico. E tem o Instituto de Zootecnia, o IZ. A sede dele é próximo de Campinas, não me lembro exatamente a cidade, mas também é um instituto muito antigo. Além disso, quer dizer, dos órgãos governamentais, das secretarias das universidades, nós temos também as cooperativas. A Copersucar foi fundada em 1959 e ela comercializa os produtos das 35 unidades associadas e 50 não associadas em termos de açúcar. E nós temos lá em Piracicaba o CTC, Centro de Tecnologia Copersucar. Hoje nós temos outras empresas que pesquisam, né, na área de sucroalcooleira, porque foi uma área que desenvolveu muito, né, é uma área já explorada há muitos anos no Brasil, mas que passou a ter um profissionalismo maior, né? Hoje, se vocês, quem conheceu a exploração sucroalcooleira há 30 anos atrás e vê hoje, é inacreditável, né? Tanto na coisa de equipamentos, de insumos, de tudo, né? Indústria. Então, esses serviços patrocinados por todas essas entidades, pesquisa, porque nós precisamos ter pesquisa constante para ver aquilo que é melhor para o agronegócio, né? Aí nós temos as atividades de fomento, extensão rural e assistência técnica. O que significa isso? Atividades de estímulo, orientação e assistência técnica no campo. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar na área de extensão rural e assistência técnica, nós tivemos uma grande dificuldade, porque foi mudar a concepção e a cultura do produtor tradicional, que não aceitava muito essa questão da assistência técnica. Eles tinham aquela velha máxima de dizer assim, ah, meu pai sempre produziu assim, meu avô sempre produziu assim. Então, para mudar essa concepção, era muito difícil. Nós fizemos um trabalho árduo. Eu comecei a trabalhar nessa área em 1977, fazendo crédito rural. Logo, eles tinham que nos ouvir, porque eles dependiam do nosso parecer para conseguir os financiamentos do Banco do Brasil, mas foi muito difícil. Devagar, a gente foi conseguindo convencê-los da necessidade de fazer, por exemplo, análise de solo, que raramente alguém fazia, até porque era difícil você conseguir fazer. Você tinha que fazer uma coleta de amostra aqui, mandar para Campinas, para o IAC. Hoje, você pega uma coleta aqui, leva na Casa da Agricultura, ou leva na própria Unesp, na Ilha Solteira. Empresas privadas aí de fertilizante também faz. Quer dizer, ficou muito mais fácil. E você vai fazer uma adubação baseada numa análise do seu solo. Você vai dar ao solo aquilo que ele precisa. Diferente do que fazia antigamente. O cara, eu vou pôr 500 quilos, punha 500 quilos. Não sabe se precisa de 500, precisa de 300, precisa de 800. Então, isso foi muito difícil. Mas essa assistência técnica sempre foi feita e ainda é feita por órgãos públicos e privados. Às vezes os órgãos privados podem ser potenciais compradores e que dão assistência técnica, interessado que o seu cliente tenha uma boa produtividade, né? E também a rede privada de assistência técnica, quantos mil agrônomos tem por aí trabalhando e dando assistência técnica. E os órgãos públicos, através das secretarias estaduais de agricultura, que também fazem esse trabalho de assistência técnica, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem uma Secretaria de Agricultura Familiar e atende às necessidades da agricultura familiar. Então, esse pessoal, eles têm uma orientação técnica de profissionais ligados ao Ministério. Também precisa ter, porque vocês sabem tão bem quanto eu, que muita gente que foi assentada não tinha o menor vínculo com vivência com a terra. Então, uma razão a mais ainda para precisar de assistência técnica, não é?
Outro serviço prestado é a elaboração de projetos. Não se concebe mais você se meter em nenhum empreendimento sem que você faça um projeto, não é? Em qualquer coisa, até para casar, você precisa fazer projeto, e às vezes faz o projeto e não dá certo, mas para tudo você precisa ter um projeto, não é? E essa etapa, a elaboração do projeto, ela precede a produção. Você vai definir quais são os seus objetivos, quais são as metas, os processos que você vai utilizar, os meios de produção, se tem mercado, onde estão esses mercados e como vai ser feita a comercialização. Para isso, você precisa da elaboração de projetos. Normalmente, o produtor não faz isso. Ele só faz quando existe uma exigência do agente financeiro. Quem é o agente financeiro? O banco que está financiando a produção dele. Você vai plantar 200 hectares de milho, o banco exige que você faça um projeto. Aí um profissional, um engenheiro agrônomo, vai definir qual é o seu objetivo, é plantar os 200 hectares de milho, quanto você pretende produzir, qual é o processo de produção, quais são os meios, aonde você vai comercializar, por quanto vai comercializar, qual é a perspectiva, a projeção disso aí. Isso normalmente é feita por exigência e a iniciativa privada que faz, tá certo? Outro serviço prestado, análises laboratoriais. Vocês estão pensando que é só quando vocês, meninas, ficam grávidas que vai fazer análise laboratorial? Não. A agricultura também depende disso. Análise de solo, análise de água, análise de folha. Análise foliar é importante em algumas culturas, principalmente culturas perenes. Análise de corretivos. Todas essas análises laboratoriais são importantes para que você saiba o que você está usando, você saiba o que você está fazendo. Um outro serviço são os créditos e financiamentos. Eu costumo dizer que o brasileiro, o produtor rural, já foi mais dependente de financiamento do que hoje. E engraçado isso, porque ainda existe uma dependência muito grande da agricultura. A pecuária, devagar, ela conseguiu caminhar sozinha, né? Ela tem mais possibilidade de fazer dinheiro e tudo mais, mas esses créditos aí, financiamento, são importantes para que o nosso negócio vá para frente. Às vezes isso é feito pelos próprios fornecedores de insumos. Eles fornecem o insumo já com um compromisso de comprar a sua produção, né? Tem financiamento de investimento. O que é um financiamento de investimento? Eu preciso remodelar minha frota. Ah, tá, então eu preciso investir, comprar trator novo. Isso é investimento. Ou eu preciso do custeio, para poder custear a minha lavoura. Ou capital de giro. Eu às vezes preciso ter um capital de giro para segurar essa mercadoria, fazer o giro dela. Quer dizer, são modalidades de financiamento que nós temos. E nós temos bancos estatais que fazem isso, né? BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e os bancos privados também. Lá na frente nós vamos falar um pouco sobre crédito rural e aí nós vamos ver que existe uma obrigatoriedade de que os bancos privados invistam parte daquilo que eles captam no mercado em crédito rural. Outra coisa importantíssima, defesa agropecuária. O que significa a defesa? Você defender toda a agropecuária de incidência de doenças, é para assegurar a sanidade. Ó. A defesa agropecuária tem essa função e guardem isso, assegurar a sanidade, ou seja, impedir a entrada de material genético portador de doença, controle de epidemias. Isso é importantíssimo, porque senão nós vamos ficar sujeito a doenças aí que depois podem não ter controle. Vocês já ouviram falar de uma doença chamada aftosa, febre aftosa. É uma doença que incide em bovinos e que hoje existe, através do Serviço de Defesa, existe uma obrigatoriedade do produtor vacinar o seu rebanho, assim como tem brucelose e outras doenças, né? Na avicultura também tem algumas doenças que são obrigatória a vacinação. E quem faz a defesa agropecuária? Quem tenta fazer ações para assegurar essa sanidade? As instituições públicas federais, estaduais e municipais. Nós temos, no caso de São Paulo, a defesa agropecuária é exercida pela Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Ela é que controla se você está vacinando o seu gado ou não.
e você tem que registrar essa vacina lá. É claro que o brasileiro, como eu digo, ainda é muito falta cultura no brasileiro. Eu já vi, né, porque hoje, como é que é esse controle? Antigamente, no passado, a vacinação de febre aftosa, você anunciava para a secretaria que você... Né, tem um período certo de vacinação. Eles iam vistoriar todas as propriedades para ver se as pessoas estavam vacinando. Isso ficou inviável de fazer. O que acontece hoje? As agroveterinárias aí que vendem a vacina, eles têm a vacina controlada, lote, tudo mais. Você vai lá e compra, pega uma nota fiscal da sua propriedade, você sabe a quantidade de bovinos que você vai vacinar, você pega a nota fiscal, aí você vacina o seu rebanho, anota tudo que você vacinou, vai na Secretaria da Agricultura e faz a declaração de vacina. Olha, eu vacinei, comprei 1.000 doses, vacinei 970 bovinos. Você, claro que tem sempre uma perda, né? Vacinei tantas vacas, tantos animais acima de 2 anos, tantos bezerros e tudo mais. Eles registram aquilo. Você depois, para vender um gado, você precisa de um atestado de vacina da secretaria, dizendo que esse gado estava vacinado, certo? Então, quem faz defesa são as instituições públicas. Nós temos a nível federal, nós temos o CIF, Serviço de Inspeção Federal. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de verificar em algum frigorífico que faz abate para o mercado do Brasil todo. Ele tem que ter CIF, ele tem que ter lá um profissional contratado do Ministério da Agricultura que faz a inspeção do abate, para ver se não tem doença, ver se não tem... Fica lá só para isso. Nós temos o SIM, que é estadual, o CISP, que é estadual, e temos o SIM, que são as secretarias municipais aonde foi implantado o serviço de inspeção municipal, e tem o serviço de inspeção estadual. Tá? Mas não importa quem faça, o importante é que a gente tenha consciência de que nós temos que assegurar a sanidade de toda. Você não pode ir no exterior, por exemplo, vou trazer uma muda disso. Não, você precisa ver se no Brasil é permitido entrar esse material genético, porque esse material genético pode ser portador de doença. Vocês conhecem uma doença, uma praga da bovinocultura chamada mosca do chifre, já devem ter ouvido falar, com certeza. Pois é, a mosca do chifre, ela entrou no Brasil lá por Fernando de Noronha. Quer dizer, quando ela entrou em Fernando de Noronha, as autoridades sanitárias aqui do Sudeste já sabiam que ela ia chegar aqui. Eu acho que houve assim uma falha das autoridades sanitárias, porque tinha que ter, no estado de São Paulo, por exemplo, a nossa pecuária é muito forte. Tinha que ter fechado todas as entradas e obrigar que todo animal que viesse de outro estado passasse por pulverização e tudo mais. Nós teríamos demorado mais para ter mosca do chifre aqui. Hoje, quem trabalha com pecuária sabe disso. Você tem que fazer pulverização com inseticida periódica para controlar a mosca do chifre, porque senão ela compromete e muito o desempenho dos animais. Porque o animal não consegue comer direito, o animal não consegue ficar... É muita mosca picando. Isso, aquilo dá um incômodo terrível. Mas esse é um outro serviço, defesa agropecuária. Outra coisa é a questão da proteção e defesa ambiental. Nós estamos falando bastante, quinta-feira nós vamos continuar falando sobre a questão ambiental, mas qual é o nosso foco? É ter desenvolvimento sustentável. O que significa desenvolvimento sustentável? Vocês já sabem. Significa eu produzir agora e permitir que as gerações futuras também produzam, não é? Então, por isso que nós temos que ter licença para desmatar, tirar qualquer área. Nós temos as áreas de APP, as áreas de reserva. E quem cuida disso? A nível nacional, IBAMA, Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis. E a nível de estado, a CBRN, que antes tinha um outro nome, agora é Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais. Antes era agora é CBRN, antes era, sei lá, era uma outra sigla, mudaram o nome. Mas na verdade é a secretaria, ligada à Secretaria de Meio Ambiente, e que faz todo esse controle, tá? Então, esse é um serviço também muito importante e é preciso, na verdade, assim, eu costumo dizer que no Brasil, onde precisa fiscalização é porque o brasileiro relaxou, né?
Se nós tivéssemos tido todos os cuidados, nós não precisaríamos de tanta fiscalização, nós não precisaríamos, não tivesse desmatando irregularmente, entrando em área de reserva, em área de EPP, nós não teríamos que ter tanta fiscalização, mas temos que ter por conta disso, não é? Outra questão de serviço aí são os incentivos governamentais. No Brasil, a nossa atividade é tributada em todos os segmentos. Ela é tributada quando você compra o insumo, ela é tributada no transporte, ela é tributada no trator, ela é tributada em todos os segmentos do agronegócio. No Japão, nos Estados Unidos e na União Europeia, tem direito a alguns subsídios. Eu acho que o Brasil poderia ter alguns subsídios, claro que nós vamos esbarrar na questão da cultura de levar vantagem, né? O brasileiro já vai querer, por exemplo, se nós tivéssemos um incentivo, um subsídio para óleo diesel para a agricultura, o cara já ia desviar e usar o óleo diesel tudo na caminhonetona para ir passear. Mas é importante saber que alguns países têm incentivos governamentais, que não é o caso do Brasil, né? Outra questão é a questão das comunicações. Gente, antigamente você não tinha. O cara socava, aqui mesmo no nosso município chegou a ser o segundo maior município do estado de São Paulo. Todas as estradas que demandavam para as propriedades rurais eram tudo estrada de terra, não tinha transporte, era horrível, né? Hoje nós temos a comunicação extremamente avançada, né? Hoje qualquer propriedade que você vá tem energia elétrica. Mas olha só, nos Estados Unidos, desde 2005, que 52% das propriedades têm acesso à internet. Aqui no Brasil já aumentou bastante isso, mas aumentou quando? Aumentou de 5 anos para cá, né? Telefone, nós passamos a ter telefone, nossa senhora, quando nós instalamos telefone na zona rural, foi nós tínhamos meu pai tinha que andar 120 km para ir lá dar um recado. 62 para ir, 62 para voltar. Quando nós tive a oportunidade de saiu o tal do Rural Cell, era uma linha rural que você tinha uma torre lá e você tinha um telefone. Puxa, era uma facilidade. Hoje, não, as comunicações melhoraram muito e são muito importantes quanto para qualquer outra atividade. O produtor rural, mesmo porque nós temos algumas regiões em que o produtor rural vive na área rural. Ele precisa estar integrado com essa economia globalizada, ele precisa estar integrado com as informações, o mercado e tudo mais. Então, as comunicações são tão importantes quanto em qualquer outra atividade, tá? E aí nós temos a questão da infraestrutura. A infraestrutura é a forma de entrada e saída de insumos e produtos. Nós ainda temos uma carência muito grande nisso. Não sei se vocês acompanham de vez em quando uma estrada que tem lá no norte, que os caras para andar 50 km vai 4, 5 dias. E tudo carregado com produção rural. Então, a gente precisa ter uma estrutura que permita, né, você ter a facilidade de levar insumos para a sua propriedade e sair com os produtos da sua propriedade, né? Então você tem que ver a capacidade de suporte de ponte, ladeira, curva, até a propriedade e vice-versa. Tudo isso você tem que analisar para verificar a infraestrutura de uma propriedade. Outra questão é você ter disponibilidade de energia elétrica. Hoje é muito raro você ter propriedades que não disponham de energia elétrica, né? E até porque a atividade da agropecuária demanda cada vez mais uso de energia elétrica, né? Você tem, na pecuária leiteira, você tem ordenha mecânica. Isso é feito que jeito? Você tem fábrica de ração nas propriedades. Que jeito? Você tem que ter energia elétrica, né? Então, é extremamente importante. E uma outra questão de serviço também que nós temos que ter, e é importante que se tenha, é o treinamento de mão de obra. Não se concebe mais a mão de obra, se evoluir a tecnologia e não for acompanhada pela mão de obra. O pessoal que é ligado à área do sucro alcooleiro aí sabe disso. Hoje um analfabeto não consegue operar uma máquina como as que se usam no setor sucro alcooleiro. Então hoje aumentou muito essa questão dessa treinamento de mão de obra, né? Através do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural,
o próprio SEBRAE, a Secretaria de Trabalho, existe uma preocupação com treinamento e não com aprendizagem. As pessoas são treinadas para fazer esse serviço, mas é preciso que sejam treinadas mesmo, né? E resta que as pessoas busquem conhecimento para que sejam cada vez mais preparadas para enfrentar o mercado competitivo do trabalho, né? Vocês estão no caminho certo, todos vocês, eu sei, já fiz curso noturno, sei o quanto é difícil você trabalhar o dia todo, às vezes com cansaço físico, cansaço mental, viajar para vir assistir aula. Agora, nesse tempo de pandemia, ainda você não tem que viajar, mas tem que assistir aula do mesmo jeito. Nós estamos online, trabalhando para que vocês também tenham todo o suporte para seguir com o curso, né? Eu costumo dizer que o aluno de curso noturno, ele sofre porque trabalhar o dia todo e depois estudar à noite não é fácil não. Mas vocês estão no caminho certo por isso, vocês vão chegar lá, tá beleza? Bom, na próxima aula a gente vai discutir um pouco mais, já entrar um pouco mais na produção agropecuária. E a gente vai disponibilizar esse vídeo já. E aí vocês, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Beleza? Abração para todos.